que áreas o Estado é imprescindível na visão do Partido Novo? Olha, a gente sempre fala nas três, a saúde, a educação e a segurança. Agora, ele estar nessas áreas não significa que ele precisa administrar essas áreas. Então, por exemplo, que é o conceito, a gente depois pode falar um pouco das três, mas que é um pouco o conceito do Bolsa Família, que eu concordo com você que é um programa ruim porque não tem uma porta de saída muito clara e o governo comemora sempre que tem mais gente quando deveria ser o contrário. Né? É mais ou menos com um remédio, olha, eu estava dando remédio para 1 milhão de pessoas, agora que maravilha, tem 2 milhões de pessoas todo tomando mundo remédio. Doente, uma delícia, uma né? delícia, quer dizer, não existe isso, não dá para entender essa lógica. Mas o que é a vantagem do Bolsa Família é que o governo dá o recurso e não foi montar um supermercado, contratar o caixa, comprar comida, porque provavelmente seria o supermercado mais ineficiente, com as piores localizações, mais caro de mão de obra. Então, o que o governo fez? Deu os recursos e deixou a pessoa ir na iniciativa privada e comprar o que ela estiver precisando. Então, sendo verdade isso, será que na saúde e na educação também não vale esse conceito? Quer dizer, o Estado realmente precisa comprar a escola, contratar os professores, administrar, no hospital, ir atrás dos médicos, contratar, comprar o material, e a gente vê como é que é a ineficiência. Então, a ineficiência aí também é o número de fraudes, né, de João? fraudes, porque não é novidade para desperdício. ninguém, gente. Assim, as máfias que existem, por exemplo, pegar só saúde pública. Saúde e educação. Máfia da merenda, certamente você já ouviu falar. E em relação à saúde pública, a máfia das próteses, por exemplo, que domina o Brasil. Então, é uma coisa... Isso custa e custa para o seu bolso. Então, não é nem só a ineficiência, mas a corrupção que tem por detrás desse processo. O que, se você tiver um gestor cuidando daquele dinheiro e da boa aplicação daquele dinheiro, o índice de corrupção pode reduzir bastante. É muito menor e, consequentemente, você vai poder ter custos menores e produtos de melhor qualidade, né? E é aquela história, né, que você fala quando você gerencia alguma coisa, você fala, olha, o mais importante é o olho do dono. No Estado, quem que é o dono? Não tem dono, então é natural que você tenha uma ineficiência nesse processo. Agora, faria como, por exemplo? Eu já ouvi de alguns donos de plano de saúde que seria muito mais barato, e alguns estudiosos também, não só aquele que está interessado, né, em vender o plano, mas muito mais barato o Estado pagar um plano para todo cidadão brasileiro do que manter o SUS. É uma ideia? Ou então você participa, realmente terceirizar alguns hospitais, algumas escolas. Eu estava lendo recentemente alguma coisa que a Suécia, que é um país dito socialista, tinha uma rede de farmácia que era estatal, ela privatizou a rede de farmácia. E interessante que a privatização foi o seguinte, não foi um grande grupo que veio e comprou, foi num determinado bairro, alguns microempresários compraram 2 farmácias, no outro comprou. Então, você poder passar isso para as pessoas, agora eu acho que o principal papel do governo nesse processo era fazer de uma forma que você gere concorrência. No fundo, qual é a melhor proteção para o consumidor? É concorrência, é ter poder de escolhas. Né? Então, acho que a ideia do plano é boa e ele pode, de novo, dentro uma filosofia nossa é o seguinte, quer dizer, o Estado deve prover uma rede mínima para quem está na miséria extrema, uma rede de proteção. Claro, a necessidade imediata, né? Mas por que não fazer isso com vouchers, por exemplo, para a educação, para que a pessoa escolha a escola do seu filho? Por que não fazer mais perto de casa? Por que não fazer isso com um plano de saúde ajudando o pagamento de alguns planos de saúde? O mercado, naturalmente, havendo demanda das pessoas, vai oferecer as soluções. Né? Isso seria aplicado para todo brasileiro ou para aquele brasileiro que não tem a condição imediata, por exemplo, de bancar a saúde e a educação? Porque daí chega lá, o bonitão que ganha 30 milhões por mês, vai dar um plano de saúde para ele? E na prática, Joyce, já é assim. Porque, Exatamente. veja bem, quem tem condição mínima já compra um plano de saúde. Então, a quantidade de pessoas que usa o SUS já é muito menor. Então, vamos atender esse público. Tá certo? Porque o resto já está sendo atendido. Apesar de pagar impostos, é a mesma ideia na escola pública e privada. Quem pode vai para a escola privada. Então, na prática, isso já acontece, né? Agora, por exemplo, na saúde... Ajudaria muito, né? E aí o valor que o Estado direciona para esse tipo de serviço básico. Exato, e aí dá para você fazer uma coisa de melhor qualidade, melhor controle, com menos ineficiência, menos corrupção. Na educação, por exemplo, uma coisa que a gente prega muito é o seguinte, os recursos deveriam ir para o ensino básico. Tá certo? Porque o que acontece hoje? Você tem boas faculdades públicas... Onde tem um monte de gente que poderia pagar qualquer uma que fosse privada. Exato. Por quê? Porque a faculdade, o ensino básico e fundamental é ruim. Então, a única forma de você conseguir entrar na faculdade pública é você ter dinheiro para cursar o privado. Exatamente. E aí você, então, acaba indo para uma faculdade pública, você que teria condições de pagar... Esquizofrênico, né? E aquela pública é paga pelos pobres.
por quem não consegue nunca atender aquela. Então é uma inversão do processo total. Quer dizer, o que deveria acontecer é que você deveria ter um bom ensino básico das mesmas oportunidades e depois cada um vai buscar ter recurso ou pegar financiamento. Aí sim, uma linha de financiamento do governo pode fazer sentido dentro de valores que sejam razoáveis, que ele tenha capacidade de não exagerar como eles fizeram no passado, com FIES. E aí sim a faculdade poderia ser privada, com financiamento. Uma coisa meio parecida com o que se faz nos Estados Unidos. Exato. Né? E que tem funcionado muito bem. Eu não vejo ninguém falando mal da educação dos Estados Unidos. É péssima educação, né? Porque sempre, o que a gente tem que pensar sempre isso, quer dizer, os recursos são escassos. Aí diz, mas a gente não vai deixar de ter a faculdade pública. Mas na prática ela só existe para quem não tem. É que a gente está dizendo, vamos trocar isso por um ensino de qualidade no básico.